Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos compreendê-las verdadeiramente. Amados irmãos, nós estamos diante de uma questão interessantíssima, onde aquele jovem rico chega, se prostra diante de Jesus, se ajoelha e faz aquela pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a salvação, para ganhar a vida eterna? Jesus olha para ele e já responde assim: Por que me chama de mestre? Por que me chama de bom? Bom é só Deus. E aí Jesus fala para ele o que ele precisaria fazer, ou o que nós precisamos fazer, melhor dizendo, para sermos salvos. Falou para ele os mandamentos: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, falar falso testemunho, fazer todas as coisas boas, deixar o pecado de lado e honrar teu pai e tua mãe. Ele responde: Senhor, desde minha juventude eu tenho observado tudo isso. Jesus olha para ele com amor, mas Jesus acrescenta algo, e é esse algo que vai deixá-lo triste. Jesus disse para ele: Só uma coisa te falta. Vá, vende todos os seus bens, divida com os pobres, e vem e segue-me. A palavra está nos dizendo que ele, ao ouvir estas palavras, ele ficou triste e aborrecido e foi embora. Por quê? Porque ele era muito rico, ele possuía muitos bens. Por que ele foi embora? Porque ele, embora observasse e vivesse os mandamentos, ele era apegado
com os seus bens, com as coisas desse mundo. E para que nós possamos ser salvos, ganharmos a vida eterna, nós não podemos ser apegados com as coisas desse mundo, porque essas coisas são daqui. Nós temos que nos apegar com as coisas do alto, com as coisas de Deus, e não com as coisas terrenas. Então foi o que aconteceu com esse jovem. Ele era muito rico. E aí Jesus olha para seus discípulos e diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Os discípulos ficaram confusos com essas palavras do nosso Mestre Jesus e ficaram murmurando e se perguntando entre si. E Jesus disse: olha, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que aí Jesus explicou novamente que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque todo rico, ele é apegado com as coisas deste mundo, ele é apegado com seus bens. Então ele prefere dar preferência a seus bens do que a palavra de Deus. E é onde a gente pode perder a salvação, nos apegando com as coisas deste mundo. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande